Bom dia, catequizandos! Tudo bem? Bem-vindos a mais um encontro de catequese. Sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comecemos assim. Senhor, Tu resumiste toda a Escritura no amor a Deus e no amor ao próximo. Dá-nos o Teu Espírito Santo para que Tua Palavra nos torne sensíveis e nos faça mudar nossas atitudes para vivermos o Evangelho de amor. Amém. No Evangelho de hoje, nós vamos escutar a parábola do bom samaritano, tá? Jesus vai mostrar pra gente, vai demonstrar pra gente a sua sensibilidade com o necessitado, rompendo preconceitos tradicionais da sua época. Esse evangelho que a gente vai escutar hoje, ele é a continuação do de semana passada, tá? Jesus ainda está falando com aquele moço, com aquele doutor da lei, que faz uma nova provocação para Jesus. Quem é o meu próximo? No evangelho da semana passada, na palavra da semana passada, Jesus nos disse o que fazer, né? Hoje, Jesus vai nos dizer a quem fazer. Vamos, então, lê-lo, prestar atenção e tirar as nossas conclusões. Vamos ver o que Jesus tem a nos ensinar, tá? A leitura de hoje é o capítulo de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, dos versículos de 29 a 37. Lucas, capítulo 10, versículos de 29 a 37. Vamos lá. Proclamação do Evangelho segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos de assaltantes que lhe tiraram a roupa, o espancaram e foram embora, deixando-o quase morto. Por coincidência, um sacerdote descia por esse caminho. Ele o viu e passou pelo outro lado. Do mesmo modo, um levita que chegou a esse lugar viu e passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano que estava viajando chegou junto dele, viu-o e se encheu de compaixão. Aproximou-se dele e tratou suas feridas, derramando nelas óleo e vinho. Então colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas de prata, deu-as ao dono da pensão e disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei o que você tiver gasto a mais. Qual dos 3, na sua opinião, foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que o tratou com misericórdia. E Jesus lhe disse: Vá e faça você também a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, gente, nessa parábola, tá? A parábola do bom samaritano é uma representação da figura de Jesus, cheia de compaixão e de misericórdia. Nele, em Jesus, Deus se encarnou para cuidar da humanidade, para libertá-la e para salvá-la. O preço já foi pago com a sua vida doada na cruz e nos leva a viver um amor gratuito e desinteressado. A vítima do assalto são os cegos, são os doentes, os pobres, são as pessoas excluídas. São essas a pessoa que se machucou, a vítima, está representando. Aquele que foi assaltado, aquele homem que foi assaltado, ele está representando esse grupo, o grupo dos excluídos.
A pensão, lá onde o samaritano levou a pessoa que estava machucada, ela representa a comunidade igreja, a quem Jesus pede para fazer a mesma coisa, para a gente ter a mesma prática libertadora que ele. Na igreja, a comunidade, ela precisa chegar perto, ver, mover-se de compaixão, aproximar, tratar as pessoas, tratar as feridas, acolher, cuidar, tornar-se próximo, né? Aí, Jesus faz um convite para nós nesse evangelho. Ele diz, toma conta dele, vai e faze tu a mesma coisa. Esse é o recado e também o convite de Jesus para nós, tá? Jesus, ele pede para a gente estar próximo ao outro e que isso vá além de todo limite, tá? Independente das diferenças. Quando ele diz que a pessoa saiu de Jericó, saiu de Jerusalém e foi para Jericó, ele está mostrando para a gente quando a pessoa se afasta de um lugar santo, de onde Deus está. O homem, ele está caminhando e se afastando de Deus. Quando ele cai nas mãos dos ladrões, isso significa fazer mau uso do que o Senhor nos deu, né? Que é a nossa vida, os dons que Deus nos deu de graça. A nossa vida, a nossa inteligência, nosso coração. Fazer mau uso é quando a gente não investe tudo isso que a gente tem, quando a gente não investe no amor, quando a gente usa para o egoísmo. Quando ele diz assim, ó, que deixaram o homem nu, despiram-no, quer dizer que assim, o homem se afastou de Deus, não foi? Quando a gente se afasta de Deus, a gente se sente inseguro, a gente se sente frágil, a gente se sente carente de ajuda, a gente precisa de ajuda. Quando ele fala que um sacerdote descia por aquela estrada e virou para o outro lado, né? Não deu a mínima. Então, isso nos mostra, isso é a figura de quem quer servir a Deus, mas nem sempre vê as necessidades dos outros. Ou então vê, mas não faz nada, né? Se isenta, ignora, que foi isso que ele fez. Já o samaritano é uma pessoa que, apesar de ser discriminado pelos outros, ele se comove. Porque na época de Jesus, gente, os judeus discriminavam os samaritanos, tá? Eles eram... um não gostava do outro, tá? Então, veja, o samaritano, apesar de ser uma pessoa discriminada, é uma pessoa que se comoveu e que ajudou. E essa comoção, essa compaixão é uma característica fundamental de Deus. O coração da pessoa se comove diante do mal, né? Diante do ser humano. Então, o bom samaritano, gente, é o próprio Jesus, tá? A proximidade e o toque de Jesus cicatrizam as feridas, as nossas feridas, as feridas do mundo, né? E a hospedaria é a igreja, como a gente já disse, onde todo mundo recebe hospitalidade, né? Quando Jesus diz cuidai dele, quando o samaritano diz assim, cuidai dele, o que ele está dizendo? Que essa é a missão da igreja. A missão da igreja é continuar a missão do samaritano, que é Jesus. É uma ordem de Jesus. Cuida dele, né? Porque se nós estamos aprendendo o que Jesus faz para sermos parecidos com ele, né? Essa é a ordem que ele nos dá. E, gente, o nosso próximo é aquele que está por perto. E não é só aquele de quem eu gosto. Não é só aquele que a gente acha que merece o nosso amor, tá? O próximo, ele é toda pessoa, qualquer pessoa que está por perto, tá? E quem é que foi próximo nessa parábola? Aquela que mais amou, né? Aquele que ama mais do que a si mesmo, Jesus, o Senhor. E se ele me ama e ele está tão próximo, eu também posso ser próximo dele.
O próximo é aquele que teve misericórdia. Quem foi mais próximo foi aquele que teve misericórdia. Então, essa parábola, gente, revela a ação de Deus. Deus que cuida de nós, que cuida do ser humano. Essa é a missão de Jesus. Ele passou pelo mundo fazendo bem, né? E aí é que ele nos convida. Vai tu e faz o mesmo. Gente, sem amor, nada do que a gente faz tem valor. E a igreja, rezar, cantar, ler a Bíblia, todas essas coisas que a gente faz só tem valor quando a gente tem o amor de Deus no nosso coração. E esse amor, ele se reflete na forma como a gente trata o nosso próximo. Então, quando Jesus diz, vai tu e faz o mesmo, a gente tem que colocar em prática o amor que a gente recebeu de Deus. A gente distribui aquele amor que Deus me deu, que colocou no meu coração, e a gente distribui com os necessitados. É uma linda missão, não é mesmo? E a gente pode fazer. Então, gente, olha que bonita essa parábola, né? Parábola do bom samaritano. Vocês vão ouvi-las algumas vezes participando da missa, tá? Da celebração da missa. E quando vocês ouvirem ou quando vocês fizerem a leitura, vocês já vão saber identificar ponto a ponto o que Jesus quis nos ensinar, tá bom? Então, após o encontro, como vocês já sabem, após o vídeo vem uma pergunta que é para você refletir e me responder. E a pergunta é a seguinte: por que não podemos ficar preocupados apenas com os problemas da nossa família? Por que a gente não pode ficar preocupado só com aquilo que está no nosso cantinho, assim, no nosso quadradinho? Depois de ler essa parábola, essa passagem do Evangelho de Lucas, o que você me diz? Por quê que a gente não pode ficar preocupado só com o nosso, com aquilo que está muito perto de nós, nossa família, nossa casa? Responde para mim, tá? Eu vou ficar esperando. Então, a gente vai terminar com a oração que diz assim, ó. Senhor Jesus, tu nos deste o exemplo e o testemunho do bom samaritano que soube ver e cuidar do homem caído, não importando o que deixasse de fazer, nem o que perdesse gastar. Ajudai-nos a ter os mesmos sentimentos e atitudes e a fazer-te presente em nossa vida. Amém. Eu desejo uma ótima semana, eu desejo um bom final de semana e até o próximo sábado. Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até lá. Tchau!